dia! Hoje nós iremos falar sobre Jean-Jacques Rousseau, o filósofo suíço que nasceu em 1712. Rousseau foi um dos pensadores de maior influência da época contemporânea. Ele é sempre citado na Revolução Francesa, pois estuda dois dos três lemas desta revolução. Rousseau estudou a liberdade e a igualdade. Neste livro, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre o homem, o filósofo fala sobre a igualdade. Este livro é separado em duas partes. A primeira parte diz que há dois tipos de desigualdade. A primeira sendo natural ou física, podendo ser da idade, da saúde e a força. E a outra, moral ou política, vindo de privilégios da riqueza, poder ou honra. Rousseau questiona se uma dessas desigualdades não está ligada à outra e deixa essa pergunta no ar. A segunda, Rousseau relata como o homem se desenvolveu, como ele se desenvolveu em sociedade e como isso foi nos prejudicando. Segundo Rousseau, nós sofremos hoje por não termos conservado a vida simples, uniforme e solitária, como nos foi dada. O ser humano, diferente do animal, é livre para escolher seguir ou não a sua natureza. Ele, além de refletir, transforma sua reflexão e seu pensamento em ações. O homem, só o homem, deseja e teme. O entendimento humano deve-se muito às paixões, porque procuramos conhecer, porque desejamos gozar. As paixões tornam necessárias as leis, e com o desenvolvimento humano, a natureza foi se adaptando às leis. Quanto mais violentas as paixões, mais necessárias são as leis para contê-las. O amor é uma criação da sociedade, pois os selvagens bastava o físico. Era desejo de se unir um sexo ao outro. Porém, nos dias de hoje, nós moralmente determinamos nosso desejo em um único objeto e fixamos no nosso preferido. O homem selvagem não era assim, pois ele não admirava nem amava, porque qualquer mulher para ele bastava. Sendo assim, não havia disputas amorosas. A fala começou através de gestos até se aperfeiçoar e tornar-se voz. Ela começou com a mãe cuidando do seu filho, até que ele pudesse viver sozinho. A necessidade da fala começou com o nome dos objetos e foi se aperfeiçoando a partir das definições. Para Rousseau, as ideias só podem ser transmitidas através da fala e das palavras, e cada ideia é particular. Rousseau explica que as desigualdades naturais são unicamente por obra do hábito e gênero de vida adotados pelo homem, e a maneira como se vive vem da educação. E assim Rousseau encerra a primeira parte de seu livro. A terra lhe fornecia o que era necessário. O homem, então, através do instinto, usava o que ela lhe oferecia. Em meio à natureza, o homem, para sobreviver, precisava exercitar o corpo. Sendo assim, era ágil, rápido nas corridas e vigoroso no combate. O homem aprendeu a utilizar algumas armas, como galhos e pedras. Assim, o homem começou a ser caçador e guerreiro. O homem se tornou superior aos animais, domesticou-os e exercia força sobre eles. Desde então, os homens começaram a se reunir em grupos de acordo com seus interesses e suas atividades, e saíam e entravam desses grupos de acordo com a necessidade que lhes era permitida. O homem deixou de dormir em árvores e cavernas e encontrou pedras duras e afiadas,
e começaram a cortar as madeiras, cavar a terra, fazer cabanas de galhos e mais tarde endureceram com argila e barro. As famílias foram, assim, o primeiro tipo de sociedade. E com eles morando juntos, ocorreu o primeiro sentimento de amor, o conjugal e o fraternal. Também por viverem juntos, homens e mulheres começaram a dividir os seus trabalhos. Homens com o sustento da casa e mulheres cuidando de seus filhos e de seu próprio lar. A partir da linguagem, o homem começou a se reunir e conversar com os seus próximos. A interação entre as cabanas foi ficando tanto que era comum dançarem e cantarem. Com essas tradições, começa a haver uma disputa entre quem é o melhor, quem dança melhor, quem canta melhor, e daí começa a surgir algum padrão de beleza. Com a interação dentro desses vários grupos, surge uma necessidade de comércio, pois cada homem começa a colecionar vários itens, então eles começam a trocar essas coleções. Cada um começa a olhar o outro e, consequentemente, ser olhado. Começa a haver uma disputa entre os membros de uma determinada comunidade, se é que podemos chamar assim, dentro de um determinado grupo. Um quer ter mais do que o outro. O outro começa a ter ciúme do um, e assim começa a haver várias disputas e contendas dentro dessas próprias comunidades. Com essas contendas e disputas, a sociedade começa a exigir leis, mesmo que não escritas. Essas leis começam a ter que se tornar mais frequentes, pois as punições têm que se tornar mais severas com relação à quantidade de ofensas. Para Jean-Jacques Rousseau, este é o melhor período para a humanidade, pois é assim que os homens deveriam ter permanecido. Ele considera este período como o período perfeito dos homens. Nesta situação, o homem percebe que tem uma necessidade do seu vizinho, e assim vale mais a pena ter mais do que ele, pois pode subjugá-lo ao seu trabalho. Com esse trabalho subjugado, a igualdade desapareceu. Para a vantagem própria, foi preciso mostrar-se diferente do que se verdadeiramente era. Citando seu livro, Rousseau disse: os povos deram a si mesmos chefes para defender sua liberdade e não para os sujeitar. Sendo assim, Rousseau diz que nós, primeiramente, elegemos chefes para que eles possam defender a nossa liberdade. Segundamente, Rousseau coloca que essa desigualdade começa a partir do momento que um é colocado como chefe. E sendo assim, há diferença entre os pobres e os ricos. Os ricos, eles pensavam mais em quem iriam confiar, pois possuíam, além da liberdade, as suas riquezas e os seus frutos. Os pobres, porém, vão escolher melhor, pois eles só têm a defender a sua liberdade. Rousseau faz uma crítica ao governo e à política. Ele diz que nós remendamos onde deveríamos ter começado do ponto inicial. A desigualdade, pouco a pouco, concentrará todas as suas riquezas e poderes em uma única só pessoa. Seremos então todos escravos e teremos apenas a nossa liberdade. Então lutaremos e iremos voltar num estado parecido com o nosso estado inicial. Porém, o nosso estado inicial era puro. Agora nós estamos cheios de corrupção e voltaremos a tentar ser puros como éramos. Conclui Jean-Jacques Rousseau que o homem selvagem vive em si mesmo. O homem sociável, sempre fora de si. Não sabe viver senão na opinião dos outros, tirando assim o sentimento de sua própria existência. A existência do homem é viver.